falando em novos planos da Petrobras, infraestrutura do país. Nós vamos conversar agora com Adriano Pires Rodrigues, que é diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura. Adriano, bom dia. Bom dia, Denise. É um prazer falar com você da Jovem Pan. Adriano, nós temos acompanhado aí muitas notícias referentes à infraestrutura do país. Nós temos toda essa reformulação da área de atuação da Petrobras, novidades aí, a venda da BR Distribuidora, a Petrobras saindo dessa área de gás. Temos programas aí de saneamento, a proposta em discussão no Congresso, o governo lançando a própria proposta, planos aí na área de estradas, rodovias, de energia. Eu queria saber como é que você está vendo toda essa mistura aí de lançamentos. A gente pode contar com um resultado efetivo a médio prazo, em termos de atividade, em termos de melhoria mesmo da infraestrutura? Olha, Denise, eu acho que uma das bandeiras principais do presidente Bolsonaro durante as eleições, né, capitaneada essa bandeira pelo ministro Paulo Guedes, era a privatização, né? E isso está acontecendo, né? A Petrobras está cumprindo lá o plano de desinvestimento dela, o ministro Tarcísio da Infraestrutura está privatizando estradas, ferrovias, portos. Então, o programa está caminhando. Agora, o grande desafio daqui para frente também vai ser você conseguir atrair capital privado para investir em novos projetos, né? Porque a infraestrutura brasileira, todo esse programa de privatização é importante, que vai trazer mais eficiência, também vai diminuir esses monopólios estatais, né? O grande nó do Brasil é o nó da infraestrutura. Mas a gente também tem um desafio enorme, que é diminuir essa taxa de desemprego, né, dos 13 milhões de desempregados. E aí também o setor de infraestrutura me parece ser o mais apropriado. Mas para isso a gente tem que trazer novos investimentos e não somente privatizar os que já existem, que estão na mão do Estado. E aí precisamos de uma regulação, né, que traga essa chamada estabilidade regulatória e segurança jurídica. E isso aqui na área, por exemplo, de petróleo, não estou vendo com muitos bons olhos. Acho que está se olhando muito, perseguindo muito a chamada concorrência, que todo mundo é a favor, os fins dos monopólios, todo mundo é a favor, mas está se propondo determinadas medidas regulatórias, né, que ao invés de trazer uma segurança jurídica e estabilidade regulatória, está promovendo o contrário, está promovendo um certo receio dos investidores no momento, por exemplo, que a Petrobras, no caso do óleo e gás, precisa privatizar as 8 refinarias que ela colocou à venda. No momento que a Petrobras também, depois de ter privatizado a BR Distribuidora, quer privatizar a distribuidora de botijão de gás, chamado gás de cozinha. Enfim, eu acho que está caminhando bem. O desafio, volto a repetir, é gerar emprego, e para isso precisa de novos investimentos, e aí eu acho que a regulação tem que dar uma ajeitada nela, porque ela está meio atabalhoada. Agora, a tua preocupação maior é em relação ao interesse dos potenciais investidores pelo excesso de oferta e faltando ainda uma regulamentação que dê maior segurança, porque, por enquanto, as iniciativas do governo de transferir determinadas áreas para a iniciativa privada têm dado resultado, inclusive na infraestrutura de transportes, que você citou até a área do ministro Tarcísio, eles têm conseguido alguns resultados importantes. Não, exatamente, eu não tenho dúvida, eu falei para vocês, eu acho que o governo Bolsonaro está cumprindo com o prometido, está privatizando as atuais empresas que estavam na mão do Estado, projetos que estavam paralisados, por exemplo. Foi muito bom a venda da ferrovia Norte-Sul, né, que foi assinado o contrato essa semana. Agora, o que eu estou te dizendo é que a preocupação é daqui para frente. O governo precisa criar uma agenda que gere emprego. E eu acho que essa agenda para gerar emprego nada melhor que o setor de infraestrutura. Mas para isso é preciso não só privatizar os projetos existentes, privatizar as empresas que estão na mão dos estatais. Por exemplo, outra privatização importante que a gente espera que aconteça esse ano na infraestrutura é da Eletrobras. Essa semana já houve um acordo lá entre o presidente, o ministro de Energia, o presidente da Eletrobras e o ministro da Economia para se colocar o projeto no Congresso Nacional. Isso vai ser muito importante para o Brasil, essa capitalização, né, essa criação de uma corporação onde o governo deixa de ser acionista majoritário e passa a ter um papel de acionista relevante. Foi o mesmo modelo que foi aplicado agora, recentemente, na BR Distribuidora e que teve absoluto sucesso. Mas a minha preocupação, Denise, e depois? E os novos investimentos? A gente tem que entender que o Brasil hoje é um país super carente de infraestrutura de todo tipo, por exemplo, logística.
No caso do gás natural, o governo está promovendo agora um programa chamado Novo Mercado de Gás Natural, para que a gente crie demanda, né, crie consumo para esse gás que vai chegar do pré-sal em grandes volumes daqui a 6, 7, 8 anos. Mas para que esse consumo exista, a gente tem que investir em infraestrutura nova. O Brasil quase não tem gasodutos, o Brasil quase não tem unidades de processamento de gás, gasodutos de transporte, gasodutos de distribuição. A rede americana, por exemplo, de transporte e distribuição, é 100 vezes o Brasil. Então, isso é um desafio enorme. A parte de combustíveis também. Você está vendendo refinarias lá no Nordeste, na Bahia, que não se interligam por dutos. Um dos problemas do combustível ser caro no Brasil, Denise, é a questão de logística, né? Porque, basicamente, todo o transporte é feito através de caminhão. Então, esse, para mim, é que o governo agora tem que se preocupar e gerar um clima, gerar um ambiente onde o investidor, além de comprar, volto a repetir, os projetos já existentes, as empresas estatais, ele venha para o Brasil para fazer investimentos novos, porque a gente tem esse desafio de diminuir drasticamente os 13 milhões de desempregados. Em relação ao gás, há necessidade muito de investimentos, até para que se cumpra toda a previsão muito otimista do governo quanto ao barateamento da energia aqui no país, né? Se fala numa oferta maior no Sudeste, onde há uma demanda maior também, e talvez deixando as termoelétricas mais baratas, que nós estamos agora iniciando o mês de agosto com bandeira vermelha. Esse é um problema parece crônico que nós temos no Brasil, que é custo de energia, né? Precariedade ainda da oferta, então dependendo muito do ritmo das chuvas. Você acha que isso pode acontecer de fato? Olha só, eu acho que o gás natural, o que todo mundo concorda é que a gente vai ter um crescimento, um choque de oferta, mas só daqui a uns 6 anos. Então esse preço cair não vai cair amanhã. Para mim o preço vai cair daqui a 6, 7 anos, quando chegar esse volume grande do pré-sal, né? Agora, a gente teria esses 6, 7 anos para criar as condições de mercado, para quando o gás chegasse, ele tivesse consumo. E aí sim você teria um choque de energia barata, né? Tanto para o gás consumido para a indústria, para o consumidor, né? Como também para a geração de energia termoelétrica, né? Energia elétrica é uma coisa também que a gente fica preocupado, porque vamos combinar que o Brasil não cresce praticamente desde 2013, 2014, né? O meu receio é que quando a gente voltar a crescer, a gente precisa voltar a crescer, volto a repetir, a gente precisa reduzir o número de desempregados, a energia elétrica se torne um gargalo. Eu quero dizer com isso, se o Brasil volta a crescer 2%, 3%, poderemos ter falta de energia, poderemos ter dificuldade, por exemplo, de internalizar derivados de petróleo, porque o Brasil crescendo, esse consumo de gasolina, de diesel, ele vai crescer muito e vai ser importado, porque as refinarias não vão conseguir se expandir no curto prazo. E aí você precisa ter o quê? Infraestrutura de armazenagem, terminais para receber esses produtos. Então, o que eu estou dizendo é que a gente tem que aproveitar esse momento de uma antessala do crescimento brasileiro para adaptar, né, essa infraestrutura para que ela não se transforme num gargalo, num impedimento ao crescimento da economia brasileira que tanta gente deseja. Agora, Adriano, e nesse contexto todo, como é que você vê a possibilidade de privatização da Eletrobras? Eu acho que não vai ser uma privatização tranquila, né, Denise? Porque no Congresso a gente nunca sabe como é que vai se dar o debate. Agora, o governo tem que liderar esse processo, né? Eu vejo por parte do Congresso e principalmente pelo presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, quer dizer, todo um trabalho para modernizar a economia brasileira, né, para criar outra vez as condições para que o país volte a crescer, né? Mas eu acho que a privatização tem que ser capitaneada pelo governo. O governo precisa reunir a base dele, mostrar o quanto isso é importante para o país e também mostrar que nós estamos optando, né, Denise, por um modelo moderno, as chamadas corporations, né, corporações, né? No mundo inteiro isso está prevalecendo. Você pegar as principais empresas em valor na Bolsa de Valores, por exemplo, dos Estados Unidos, a maior parte delas são corporações. O que é uma corporação? É aquela empresa que não tem um acionista majoritário, tem acionistas relevantes, mas ela tem muita facilidade de se movimentar, de investir em vários países. Para te dar exemplos, por exemplo, nas petroleiras, uma Shell, uma ExxonMobil, das empresas de energia elétricas, a Enel, a Engie francesa, que acabou aí de comprar o gasoduto da TAG, pagando quase 9 bilhões de dólares. Então, acho que a Eletrobras tem que se transformar numa espécie de uma Engie francesa, né? É uma corporação para que ela, inclusive, volto a repetir,
volte a investir bastante no Brasil. Ela não tem investido para a gente não ter problema de falta de energia e talvez até se internacionalize colocando também investimentos em outros países. Perfeito, nós conversamos com Adriano Pires Rodrigues, que é diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura. Adriano, muito obrigada, um bom final de semana. Obrigado a vocês e um bom final de semana também a todos.